Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os cuidados de Jesus, nos leva a que pensemos sobre o estado da alma após a morte do corpo físico, e nós vamos estudar esse tema em 4 estudos seguidos. Vamos ver então o nosso primeiro: o estado da alma após a morte. O tema, o título, em nada poderia suscitar de curiosidade ao espírito espírita, uma vez que é assunto bastante estudado, comentado, presente nas atividades das casas espíritas. Esta matéria, no entanto, ela se envolve em particular interesse. Constante na Revista Espírita de março de 1868, há cartas escritas por Jean Gaspar Lavater em Zurique no ano de 1798, que as enviava à sua amiga, a Imperatriz Maria da Rússia, visando pintar o estado da alma após a morte. Essas cartas são em número de 6 e giram em torno das ideias espíritas e a possibilidade de que as relações materiais entre o mundo espiritual e material germinavam na Europa há mais de 70 anos. Lavater, então, envia para a rainha a síntese do que recebera por inspiração de um amigo morto. E o assunto gira em torno das possíveis relações entre o mundo material e o espiritual. E ele começa assim, entre aspas: desejo pô-la a conhecer algumas das minhas ideias sobre o estado da alma após a morte. Limitar-me-ei a expor algumas ideias mais gerais. Fecha aspas. E aí ele discorre sobre uma vasta descrição, chamando-nos atenção para os pontos que procurarei abaixo resumir. Então ele coloca e se destacam estas situações. Vejamos. A diferença muito grande entre a maneira de sentir, pensar e ser de uma alma separada do seu corpo material e o estado no qual se encontra durante a sua união com este último também é totalmente diferente. Ligados à matéria, nossos sentidos e órgãos é que dão à alma percepção e entendimento. Os sentidos físicos levam a ver a vida material sob aspecto que lhe possibilita perceber a realidade, enquanto que para a alma separada do corpo, mesmo quando dele escapa pelo sono, os aspectos e entendimentos são totalmente diferentes. Depois da morte, agora entre aspas, um corpo material retirado do corpo material, fecha aspas, dá uma percepção muito diversa das coisas. Para as almas impuras, tudo se apresenta num estado de perturbação. Os mais desenvolvidos, segundo a natureza, variam em graus de harmonia, perfeição, beleza ou tormentos. A alma existe na Terra para, entre aspas, aperfeiçoar suas qualidades espirituais,
tornando-a pura, amante, vivaz e apta para as mais belas sensações, impressões, contemplações, ações e prazeres. Tudo quanto podemos dizer basear-se-á no único axioma permanente e geral: o homem colhe o que semeia. E isso é aplicado a todos os casos, sem exceção de hipótese alguma. Esta é a lei geral da natureza, equivalente em todos os mundos e em todos os estados passíveis, tanto no mundo espiritual como no material. E ele prossegue contando que outra lei comum na dimensão espiritual é que, entre aspas, o que se assemelha tende a se reunir. Tudo o que é idêntico atrai reciprocamente. Conforme tenhas semeado bem em ti mesmo, nos outros ou fora de ti, pertencerás à sociedade dos que, como tu, semearam o bem em si mesmos e fora de si. Gozarás da amizade daqueles aos quais te terás assemelhado em sua maneira de semear o bem. A alma separada do corpo se apresenta tal qual é. Na realidade, experimentará a tendência irresistível para se dirigir às almas que a ela se assemelham e se afasta daquelas com as quais não se identifica. Seu próprio peso interior, obedecendo à lei da gravidade, atrairá que ela vá para abismo sem fundo ou a lançará aos ares, buscando regiões luminosas. Por seu estado interior, portanto, é que a alma dá em si um peso que lhe é próprio e que a impele para a frente ou a puxa para trás. O caráter moral ou religioso inspira tendências particulares. O bem eleva para os bons. A necessidade que sente de bem atrai para eles. O mal no mesmo sentido. Então é impelido para os maus em queda precipitada e incontrolável, que nada é capaz de deter. Após saudações de apreço, conclui essa primeira carta com a frase, entre aspas, é bastante por essa vez. Questiona-se, qual o sentido dessa transcrição se a realidade comentada é perfeitamente conhecida pelos espíritos? Recorde-se que a carta é datada de 1798, portanto 59 anos antes da codificação. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio.